Amém? Pode se assentar. Eu queria ler Jonas, capítulo 1, versículo 17. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Vou ler a nova linguagem de hoje, vai estar aqui, tá bom? Nova linguagem de hoje. Diz assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Novamente, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Somente até aí. Eu comecei pelo final. O final do capítulo. Mas eu queria trazer essa palavra que tem muito para nos ensinar a igreja, a nossa vida pessoalmente, individual, a nossa vida com o Senhor. Todo mundo conhece a história do Jonas e o grande peixe. As crianças, elas sabem de cor essa historinha. Mas é uma história que tem uma profundidade. Creio que não está na Bíblia simplesmente por estar na Bíblia. Tem muitos conceitos, significados e aplicação prática nas nossas vidas no dia de hoje. Mas só para nós relembrarmos, Deus chama Jonas, dá uma missão para Jonas, para ele clamar contra o Nínive. Mas a gente vê que Jonas, ele rejeita, ele desobedece. Um profeta relutante, ele foge de Deus. Ele foge do compromisso, daquilo que Deus tinha estabelecido. E ele entra no navio, e ele vai para Jope, ele vai para Tarsis. E durante essa viagem no navio, o Senhor envia um grande vento. Aquelas pessoas, os tripulantes, os marinheiros, eles começam a padecer. Resumindo a história, eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. Jonas é lançado para o mar. E o Senhor ordena que esse grande peixe vai e pegue Jonas. E a Bíblia diz que ele fica 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Não é baleia. Você fala baleia. Não, a Bíblia não fala baleia, fala um grande peixe. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala. Onde a Bíblia nos dá margem, através da interpretação, para nós escavarmos e nos aprofundarmos dentro da própria Bíblia, nós nos aprofundamos. Mas o que eu quero dizer com essa historinha? Que é uma historinha que a gente vê, a historinha de criança. Pega o peixe, pegando Jonas, não pode ser desobediente. Papai e mamãe, olha, é desobediente, olha só o que acontece. Mas quando a gente olha para os livros proféticos no Antigo Testamento, esse livro profético ele é totalmente diferente dos demais livros. Por quê? Porque os outros livros proféticos, eles abordam a profecia. E esse livro de Jonas, ele aborda a vida do profeta. E tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque a gente vai aprender que a graça e a misericórdia de Deus, ela nos alcança. A gente aprende que mesmo diante da rebeldia, da desobediência, do coração duro, Deus ele nos dá uma nova chance. Deus nos dá uma chance de nós nos arrependermos, de nós nos voltarmos, de nós nos prostrarmos diante dele. E quando a gente vê essa historinha, a gente vê que ninguém fica fora do alcance de Deus. Ninguém fica fora da redenção do Senhor. Ninguém fica fora do perdão do Senhor. O Evangelho de Cristo Jesus é para todos aqueles que se arrependem e creem, ou creem e se arrependem.
O Evangelho de Deus é para isso. Então nós temos que aprender a chance que Deus nos dá, como que Deus trata com as nossas vidas, como que Deus olha para nós. Mas Jonas é tão relutante, porque os ninivitas, se a gente pega aquele povo da Síria, eram povos cruéis, violentos, desonestos, injustos, arrogantes, insaciáveis pelo poder, pelo domínio. E Deus fala: vai e clama, pregue para eles, porque a minha justiça virá sobre a vida deles. E Jonas vê e fala assim: não, Senhor, eu não vou. Às vezes a gente olha as pessoas, às vezes a gente olha e fala assim: eu não vou fazer, Senhor, eu não vou pregar, aquele ali não merece. É como o pastor sempre fala: aquele que não merece, é que o perdão tem que ser alcançado, o perdão tem que ser estendido. A gente tem esses preconceitos, e Jonas nega. E aí no capítulo 1, versículo 2, o Senhor chama a Jonas e diz assim: Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite, clame contra ela, porque a maldade daquela gente chegou até mim, ou chegou até meus ouvidos. Olha só, quando a gente olha em Atos 10:31, o anjo responde a Cornélio e diz assim: olha, a tua oração foi ouvida, a tua oração chegou até Deus. Quando a gente olha Salmo 141, versículo 2, diz assim: suba a tua presença as minhas orações. As nossas orações sobem a Deus. Mas olhando esse capítulo 1, versículo 2, diz que a maldade chegou até Deus. Então não é só a oração que sobe até Deus, não é só a adoração da igreja que sobe até Deus, a maldade também sobe até Deus, a mentira sobe até Deus, a corrupção sobe até Deus, o engano, ele sobe até Deus. Quando a gente olha em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando Deus está ali, Ele fala com Noé, Ele se revela a Noé, o que acontece? Deus viu a maldade do povo e Ele diz: a maldade subiu até mim. E Deus manda Noé construir a arca, porque a maldade subiu até o Senhor. E quando a maldade sobe até Deus, Ele vem com repreensão, mas Ele vem com direcionamento também. Ele dá um chacoalhão na gente, fala: ei, olha o caminho que você está andando, ei, olha o que você está fazendo. Deus, Ele vem com repreensão, com direcionamento, mas Deus vem com uma palavra para que a gente venha se arrepender. Ele nos dá uma nova chance da gente se consertar antes que Ele venha com o juízo. Porque se a gente pega a história de Israel, toda vez que a maldade sobe, o juízo a maldade sobe, está tudo devastado, Deus entra com justiça e com juízo. A história. E nós aqui nesse culto, cultuando a Deus, às vezes a gente entra para a igreja, mas a gente não entra para o culto. E nessa noite, o que tem subido a Deus as nossas vidas? Porque a igreja se reúne, e a gente se reúne em nome de Jesus, para adorar, para cantar cânticos espirituais. Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm palavras, e nós salmodiamos na presença dEle, nós glorificamos. Será que o teu coração está grato, e a gratidão sobe a Ele? Ou existe murmuração subindo até Ele? O que tem subido até Deus quando nós nos reunimos? Isso é pessoal, porque diz respeito à minha vida, à sua vida, à sua vida, à sua vida aí em casa, mas também diz respeito à coletividade, porque a fofoca sobe até Deus, a mentira sobe até Deus, a amargura sobe até Deus, a inveja sobe até Deus, um coração enganoso sobe até Deus. O que nós temos prestado a Deus como o nosso culto? Essa é uma indagação. O
Que tipo de cristão temos sido? Quando a gente se reúne, porque Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa vida. Em Provérbios diz que os olhos deles passeiam sobre a terra, contemplando os bons e os maus. E é o Senhor: Jonas, vá até Nínive e clama contra aquela cidade, porque a maldade chegou até mim. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo para a parte contrária. O que é fugir de Deus? O que é fugir do Senhor? Fugir do Senhor é ir contra a sua palavra. Fugir de Deus é nós virarmos as costas para Deus, é nós não darmos ouvido à sua palavra. Nós ouvimos, ou nós escutamos e não ouvimos, ou nós não ouvimos e não escutamos a palavra dele. Nós viramos as costas para Deus, quando nós deixamos de priorizar a palavra de Deus. Fugir de Deus é saber o que tem que ser feito e nós não fazemos. A palavra fala: ame, e a gente não ama. A palavra nos diz e nos ensina: não julgue, e a gente julga. A palavra nos ensina: sejam tolerantes, e a gente é intolerante. A palavra fala: perdoe, e a gente não perdoa. Jesus nos chama para a luz, mas nós corremos para as trevas, para a escuridão. Isso é fugir de Deus. As pessoas correm para a escuridão, irmãos. Se elas correm em direção à escuridão, é porque elas não têm medo da escuridão. Não é o medo da escuridão que assusta as pessoas. Sabe o que assusta as pessoas? Sabe o que assusta a igreja? A luz. Porque a luz revela quem nós somos. E a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando nós estamos na luz, nós percebemos que nós somos maus. E essa é a proposta do Evangelho: colocar um prumo na nossa vida. Começa a construir uma parede e não coloca um prumo, não acerta a parede desde lá de baixo e vai colocando o prumo para você ver como que a parede sobe. A palavra é um prumo para as nossas vidas. Nós somos confrontados por essa palavra, porque às vezes nós fazemos tudo contrário a essa palavra. O nosso coração é duro, amargo, e nós estamos muitas vezes longe de Deus, porque nós fugimos do Senhor. E uma coisa é você fugir sob a ordem de Deus. Deus te dá uma ordem: foge. Como diz a Bíblia, foge da aparência do mal. Quando você foge sobre a autoridade, sobre o direcionamento de Deus, Deus ele te guarda, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando Jesus nasce, vem a ordem, um decreto para matar todas as crianças. O anjo do Senhor aparece para José e diz assim: José, foge para o Egito. Por quê? Porque iriam matar todas as crianças. E a ordem vem. E quando a ordem de Deus vem para fugir, Deus ele banca, Deus ele garante, Deus ele protege, Deus ele sustenta, Deus dá estratégias, Deus direciona, Ele mostra para onde nós temos que ir. Então uma coisa é você fugir sobre o direcionamento de Deus. Outra coisa é você fugir contrariando a palavra de Deus. Outra coisa é você fugir desobedecendo a Deus. Outra coisa é você fugir porque você quer fugir. Olha o que diz o versículo 3. Mas ele fugiu do Senhor indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Ele pagou a passagem. Ele pagou a passagem e embarcou a fim de viajar. Irmão, quando você foge de Deus por sua conta, você paga a sua passagem e você assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade.
Porque quando a gente foge de Deus, sem o direcionamento dEle, quando a gente vira as costas para Deus, você tem que arcar com todas as consequências. Você tem que arcar com todas as consequências. Aperte o cinto, assuma as responsabilidades e não jogue na conta de Deus. Mas Senhor, por que a minha vida está assim? Senhor, mas por quê? Senhor, olha a minha vida. A partir do momento que você assume o controle, você pega o caminho, paga a passagem para você ir para onde você quer, porque você tem esse direito, você tem esse livre-arbítrio, porque a Bíblia ela é exposta, ela não é imposta. Olha, vem irmão, você tem, não, ninguém tem que, não é obrigação não. A gente tem que entender o amor, a gente tem que entender a generosidade, a gente tem que ser trabalhado, porque essa palavra vai trabalhando nas nossas vidas e vai nos colocando de joelho, vai mostrando quem nós somos, e até nós nos prostrarmos e dizermos: Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Mas a partir do momento que você fala: não, Senhor, obrigado, você vira as costas, você paga a passagem, você toma o controle, você perdeu o piloto, você perdeu o comandante, aí é com você, e não vale reclamar. Não vale reclamar. Não vale colocar nas contas de Deus e você murmurar. E a palavra, ela vem trazendo um direcionamento para nós. A Bíblia vem trazendo consciência para nós. A palavra vem trazendo direcionamento para nós. A palavra vem mexendo com o nosso coração, nos levando ao arrependimento, à sobriedade, à salvação. É para isso. Por isso que nós estamos aqui. O nosso culto ele começa aqui, mas amanhã tem culto também, tá? Amanhã tem culto também, no seu trabalho, aí na rua, onde você estiver, você vai estar cultuando a Deus. Aqui é a cereja do bolo, é lá fora. É lá fora quando você está dentro do carro dirigindo, né? Vindo com os filhos, você está aí, falando, não gostando, murmurando, aí você entra, tudo se transforma. Aqui não, aqui é só um ensaio. Mas amanhã tem culto. E a gente precisa ser fortalecido nessa palavra. E aí o que acontece? Ele foge, ele paga a passagem, ele vai para a Espanha. Versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento. Aqui diz, houve uma forte tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Deus mandou o vento. Olha só. Deus mandou o vento. Deus ele tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. E o Senhor fala através das circunstâncias. O Senhor fala através da sua palavra. Hebreus 1:1. Antigamente falou aos pais através dos profetas, e ultimamente Ele falou através do Filho, Jesus Cristo. A orientação para as nossas vidas está na palavra, mas Deus também pode usar pessoas para falar com você. Deus ele usa até um jumento, uma jumenta, né? Pega lá em Números 22:22. Balaão está montado em cima de uma jumenta. E a jumenta vê um anjo, e para proteger a vida de Balaão, ela corta o caminho, ela sai da direção. E Balaão não entende aquilo aí, Balaão, chibata na jumenta. Toma jumenta, espora, e vai. E a jumenta fala: mas por que você está me batendo? Você me bateu por 3 vezes. Por acaso eu não sou a sua jumenta, que tenho te carregado por toda a vida? O que eu fiz para você? Por acaso eu tenho atitudes de empacar, essas atitudes e comportamentos desse jeito? E Deus usando para dar um livramento. São circunstâncias, e aqui a gente tem um vento. Deus mandou o vento. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que acontece ao nosso redor.
A gente precisa estar conectado com Deus para a gente começar a entender muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida e no contexto que a gente vive. Quem diria que um vento está lá pescando, está lá no mar, vem um vento que quase parte, a gente acha que é Deus que está mandando? É Deus chacoalhando as estruturas, é Deus nos acordando, acorda. Você está brincando de ser crente, você está brincando de ser cristão. Essa palavra é para mim também, porque às vezes a gente é meia boca, a gente brinca de igreja, brinca de frequentar a igreja, e tudo que está acontecendo no mundo, ao redor do mundo, a gente não acorda para começar a ler e saber, estar sensível àquilo que Deus, Ele quer de nós. Precisamos ter sensibilidade, essa conexão com Deus, vida com Deus, para que Deus venha estar nos direcionando e a gente sabe, não, eu estou no caminho certo, eu estou com o Senhor. O Eduardo trouxe uma pregação na quinta-feira, ele pregou quinta-feira. Que palavra! Que palavra! Pena que não ficou gravada, mas eu vou dar um tiquinho dela, aproveitando o gancho. Ele falou sobre o espinho na carne de Paulo. E esse espinho na carne de Paulo foi colocado na carne de Paulo para que Paulo não se ensoberbecesse, para que Paulo não se orgulhasse. E ele fala que o mensageiro de Satanás o esbofeteava. Mas por quê? Porque ele começa a se vangloriar, ele começa a se enaltecer, o orgulho sobe. E ele diz: eu orei 3 vezes, mas o Senhor não tirou o espinho da minha carne. Olha só, acorda, irmão. Foi colocado um espinho na carne dele, para abaixa mais a bola. Você depende de Deus, você não é autossuficiente. E aí ele usou um paralelo com a passagem de Jó, onde Satanás aparece para Jó e diz assim: olha, Jó teme ao Senhor, porque ele tem as coisas, ele é abençoado, ele tem riquezas. O Senhor me permite eu tocar na vida dele, nos bens? O Senhor toca, mas toca nos bens, não toca na vida. Olha só, o inimigo, ele é sujeito à circunstância, o vento, o mar, a terra, tudo é sujeito ao nosso Deus. Ele tem todo o poder. Ele te adora porque ele tem as coisas, e o Senhor permitiu. O que aconteceu com a vida de Jó? Perdeu bens, perdeu filho, perdeu casa, veio tempestade, a vida virou de pernas para o ar. Por quê? Permissão de Deus. E Jó continuou firme, e você tem que continuar firme independente das circunstâncias. Mas depois, o Senhor permitindo, o inimigo tocou na vida de Jó. Ele teve chagas no corpo, doença. Começou a chacoalhar as estruturas dele. Mas Jó sempre permanecendo no Senhor. Tanto que termina o livro: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois ele usou a passagem de Pedro, onde Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Ele não pediu: olha, eu roguei ao Pai para que você não passe por isso, não. Eu roguei ao Pai para que você seja blindado dentro de uma bolha. O evangelho tabajara que é pregado por aí, venha para Jesus que você vai estar livre de tudo. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E o inimigo pediu para cirandar Pedro, para tocar em Pedro. Mas a oração de Jesus era para quê? Para que a fé dele não se desfalecesse. E aí o Eduardo trouxe o que é cirandar, que é malhar o trigo, batendo com madeira, batendo com um pau. E ele mostrou o vídeo, né? Mandou o vídeo até lá no grupo. Então são situações que vão sendo permitidas nas nossas vidas para que você seja chacoalhado, para que você acorde. O vento foi para isso. Deus mandou o vento. Ou você acha que o vento foi uma ação da natureza? Quem é que manda na natureza? Deus mandou esse vento. Deus estava trabalhando
na vida de Jonas. Deus está trabalhando na nossa vida, e muitas vezes a gente não entende, mas é assim mesmo. A gente tem que viver por fé e não por vista, crendo, confiando, caminhando, chorando, buscando, orando, para você orar mais, para você buscar mais, para você se colocar diante da presença de Deus. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Versículo 5: os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. Os marinheiros ali começaram a gritar por socorro, cada um clamando ao seu Deus. Quantos deuses não tinha ali naquele barco? Quanta religião não tinha ali naquele barco? Cada um clamando ao seu Deus. Não é simplesmente fazer uma oração quando a situação está difícil. Não é fazer uma oração, não é pedir ajuda quando está difícil, é viver uma vida em oração. É diferente de você fazer uma oração, porque eles estavam clamando ao seu Deus, sei lá que Deus é, Deus com Deus minúsculo, vários deuses, ou o próprio ventre, porque depois chega um momento que eles começam a remar, tentando sair, usando a força do braço. Clamou ao seu Deus, mas nada acontecia. E às vezes a gente se coloca nessa posição, clamando a outros deuses. A gente pega vários atalhos, paga a passagem, e aí depois a gente quer a ajuda do Deus verdadeiro, mas antes a gente clama a vários deuses. Coloca Salmo 115, 1 em diante. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque é que as outras nações nos perguntam: onde está o teu Deus? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu, Ele fez tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que o fazem e os que neles confiam. E os marinheiros clamando os seus deuses. Irmão, mas qual é o Deus que responde? Eu lembrei da passagem de Baal, Elias e Baal. Elias e os profetas de Baal. Qual Deus que respondeu com fogo, que consumiu o holocausto? Foi o Deus verdadeiro. Mas o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar que pela desobediência de um só homem, todos estavam padecendo, todos estavam sofrendo. E aqui é um corpo, irmão, aqui é um corpo de Cristo. Quando um sofre, isso passa por todo o corpo. Se sai uma conversinha aqui, isso contamina, isso acaba com a igreja, isso deixa a igreja doente. Por o pecado de um só homem, todos estavam padecendo. Romanos 5,19, coloca para mim. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, por causa de Cristo. Adão pecou, ele errou o alvo, o pecado passou para a humanidade, mas pela obediência de Jesus Cristo, que veio em carne, nasceu de uma virgem, que não teve usurpação por ser igual a Deus, que veio num corpo humano, pela obediência dele, de um só homem, tudo é dele, para ele, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se foi feito se fez, e para ele é a honra, a glória, para todos sempre, eternamente, e amém. E pela obediência dele, nós somos salvos. Deus nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos e alcançarmos a salvação. Deus nos dá a oportunidade de nós nos voltarmos para Ele.
que a desobediência de Jonas fez que a tempestade atingisse e todos começaram a sofrer. E o que as nossas atitudes têm feito às outras pessoas? O que a nossa língua, o nosso comportamento, o nosso ser por completo, como cristãos, tem feito aos outros? Está trazendo benefício, espiritualidade, edificação? Ou está trazendo morte, desesperança? O que as nossas atitudes têm feito? O que nós fazemos? É para o bem? Ou é para o mal? Isso é uma palavra para nós. Às vezes fala assim: nossa, irmão, que palavra dura. É palavra para nós sermos chacoalhados, para a igreja ser despertada. Tem sinais nos tempos e a gente não está observando os sinais na nossa vida, na nossa casa, no mundo. E Jesus está voltando, mas nós nos apercebemos. É normal, não é normal, a gente se adequa à situação muito fácil, e tudo passa a ser normal, a gente perde a nossa voz. E quando o justo se cala, o injusto ele prospera. Mas Deus manda vento para consertar a vida dessas pessoas. E aí os marinheiros, eles clamam ao seu Deus. Aí no versículo 5 diz, de Jonas: porém Jonas tinha descido ao porão, e ali havia se deitado e caído num profundo sono. Olha, o barco, o navio quase sendo rachado no meio, uma tempestade daquelas, todo mundo achando que ia morrer, clamando seus deuses, e Jonas no sono profundo. Gostoso dormir, eu gosto de dormir, acordar meio-dia. Está dormindo, não se incomodava, a consciência não pesava, consciência tranquila, dormindo. E às vezes a falta, a ausência do sentimento de culpa, não quer dizer que a gente está no caminho certo. Vou dizer novamente: a ausência do sentimento de culpa não quer dizer que você está certo, que você está no caminho correto. A falta de comunhão com Deus, a falta de vida com Deus, se nós dizemos que nós somos cristãos, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que colocar a nossa vida em movimento, a gente tem que orar com a nossa família, a gente tem que orar e ler a palavra com os filhos, com os nossos filhos, a gente tem que ter comunhão na nossa casa. Essa pandemia serve para isso, para dentro da sua casa você começar a clamar a Deus, começar a ministrar sobre a vida dos filhos e se fortalecer no Senhor. Mas a insensibilidade faz você ficar adormecido, faz você ficar dormindo. A falta de conexão com Deus deixa você insensível aos acontecimentos ao seu redor. Fica deitado em berço esplêndido, perde a consciência de que está fazendo, não se incomoda mais. Ah, mas isso é normal. Vai esfriando, vai ficando fraco na fé, tudo é normal. Por quê? Porque está dormindo. E aí muitos querem fingir que está tudo bem, muitos querem fingir que está tudo tranquilo, mas por dentro eles sabem que estão longe de Deus. O sininho toca, por dentro não tem plenitude, não tem gozo, não tem alegria no espírito. Por dentro está destruído, é amargura, é rancor, é angústia, é tristeza. A vida longe de Deus, ela é vazia. Mas Jonas está lá dormindo. Mas uma vida com Deus também vai fazer com que você se incomode.
uma vida de insensibilidade no Espírito Santo, você ouvindo a voz de Deus, você tendo uma vida de oração, buscando, Deus te direcionando, você vai ter sensibilidade. Fala, meu Deus, eu errei, eu preciso melhorar. Nossa, como que eu estou, nossa, porque Deus vai trabalhando, vai te incomodando, e você vai vendo, como eu sou chato, como eu trago prejuízo, meu Deus, você não vai se suportando, porque você está diante da luz, e a luz vai mostrando, vai clareando, e vai mostrando que a gente precisa de um Salvador. Jesus no Getsemane, ele vai orar, ele leva os discípulos consigo, mas ele vai, ele ora, e quando ele volta, os discípulos estão como? Estão dormindo. E aí ele repreende os discípulos: vocês não podem orar ou vigiar ao menos 1 hora comigo? Estão dormindo. Gente, acorde, acorda, desperta, tu que dormes. Estão dormindo. E Jonas lá, o bonitão, dormindo. Versículo 6, o capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se, pede socorro ao seu Deus, pode ser que ele tenha pena de nós. A gente vê um monte de marinheiro clamando aos seus deuses, deuses que têm olhos mas não veem, que têm bocas mas não falam, que têm mão mas não apalpam, que têm pés mas não andam. Os marinheiros clamaram. Agora o capitão chega lá a ver o Jonas dormindo: filhão, acorda, meio-dia. Clama ao seu Deus. Então quer dizer que os deuses deles não estavam dando conta do recado. Os deuses deles não estavam respondendo. Mas quem que acalma a tempestade? Acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Como aconteceu com os discípulos lá no lago de Genezaré. Quem é que acalma o mar, irmão? Quem tem o poder de acalmar o vento? Quem tem o poder de acalmar a nossa vida? Quem tem o poder de transformar o nosso coração? Quem tem o poder de nos levantar? Quem tem o poder de salvar? Quem tem o poder de perdoar? De levantar o que está caído? Quem tem esse poder? Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança. Muitos clamam por aí, muitas religiões, mas só Cristo salva, só Cristo liberta, só o sangue de Jesus perdoa e nos purifica de todo pecado. E aí, versículo 7, e os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de nós estarmos nesse perigo. E fazendo isso, lançaram sorte. A sorte caiu sobre quem? Jonas. Ai, que sortudo. Vocês estão conseguindo perceber os detalhes, a minúcia de cada detalhe dessa passagem? Você acha que foi os marinheiros lançando sorte, caiu em Jonas? Você acha que foi sorte? Então eu acho que uma música, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Você acha que foi sorte aquilo ali? Você acha que era uma tempestadezinha no barco, mas um dia fechou o tempo, é tempestade? Olha só Deus trabalhando nas circunstâncias. E você acha que foi por acaso as coisas sendo colocadas claras? Você acha que foi por acaso os acontecimentos se encaixando para revelar qual era a verdadeira causa daquilo que estava acontecendo? Você acha que era por acaso? Coloca para mim Lucas 8, 1, Lucas 1, do 8 ao 13. Então, Lucas 1, do 8. Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote. Mais um dia normal, de ir para a igreja. Sacerdote, mais um dia, mais um culto.
pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. E durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Você viu que Zacarias foi sorteado. Ó, irmão, hoje é você, hein? Você que vai trazer a palavra hoje, de fazer o serviço no templo. Hoje é você. Sorteio. O irmão não quer, o outro não quer. Não, vamos fazer um sorteio. Então vai você. E aí ele entrou no templo, e durante o tempo que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu na frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. E quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração, e a sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. Será que coincidência tudo isso, a sorte caindo sobre Zacarias? Depois lê essa história, o que acontece? O filho que nasce de Isabel. Será que é coincidência tudo isso está acontecendo? Irmão, uma coisa é certa: você pode até fugir de Deus. Eita glória! Você pode até fugir de Deus, mas Deus te acha. Deus te encontra. Deus te encontra, tá? Deus te encontra. Adão, onde você está? Senhor, estou aqui. Está lá atrás da árvore, da bananeira, não sei, figueira, está lá. Você acha que Deus não sabia? Mas onde você está, Adão? Está fugindo de mim, Adão? Comeu a fruta, Adão? Você está caído, está em pecado, está sujo, está com medo de mim, Adão? Onde você está? Estou aqui, Senhor. Aqui onde? Estou aqui atrás. Mas por quê? Eu ouvi a sua voz e tive medo. Para quem se relacionava, para quem ouvia a voz do Pai e falava assim: é Deus falando comigo, que chorava, que orava, buscava, aí deixa de buscar, deixa de clamar. Deus trabalhando nas nossas vidas. Aí versículo 8 de Jonas: então lhe perguntaram, ele foi sorteado, então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? Começaram a indagar, começaram a questionar. Colocaram ele numa saia justa. De onde que você é? Para onde você está indo? Quem você é? Começam a questionar. E a gente precisa se fortalecer em Deus, sabe por quê? Porque nós vamos ser questionados, confrontados, caluniados, apontados por causa do nome de Cristo. E santificação é aqui, ó, é no meio, não é lá na sua casa não. Ah, não vou mais para a igreja porque a igreja tem problema, o irmão lá tem problema, a igreja... Não existe servir a Deus isolado no mundo. O trabalho de Deus é nós, é sendo afrontado, é espinhando. Quando Noé entra dentro da arca, o que tem dentro da arca? Tem vários tipos de bicho, tem cocô, tem xixi, um espinhando o outro, fedido, ruim. Mas era necessário. A santificação na nossa vida é através do outro, é em sociedade. É amanhã quando eu voltar de férias lá no meu setor, quando a gente é confrontado, questionado, e a gente tem que ser flexível, como o pastor diz, a gente tem que perder para Jesus. A gente tem que voltar atrás. Em vez de a gente tirar uma queda de braço, em vez de a gente erguer o pescoço e ir para cima, a gente fala perdoa. E às vezes a gente é taxado de trouxa, de bobão. Quantas vezes eu tive que
perdoa, me perdoa. Meu, me perdoa. Mas é por Cristo. É pela palavra dele operando em nós. É daí que vem a santificação. Provérbios 27:17. O ferro afia o ferro, e o amigo, ele afia o outro amigo. A santificação é no meio do outro. Não existe para o culto. Hebreus diz: não deixando-vos de congregar, como é costume de algum. Não existe santificação longe, isolado, fora. É no confronto, é no escárnio que a gente aprende a ser igual a Jesus. É apanhando numa face e dando a outra. É colocando uma coroa de espinho em nós, e a gente sendo esbofeteado, sendo zombado. Desce daí, você não é filho de Deus? Você não fez milagre? E quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está em espírito e não na carne, a gente, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E a gente precisa disso. Porque se a gente deixar a nossa carne sobressair, a gente começa a falhar. É vida com Deus. É sensibilidade ao Espírito do Senhor. Versículo 9. Ele diz: eu sou hebreu. Eu adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez os céus e a terra. Olha só. De onde você é, de onde que você é, de onde você veio, para quem, de onde você vai. Eu adoro ao Senhor Deus. Irmão, existe uma falta de conectividade aí, né? De conexão. Adora a Deus, mas está desobedecendo a Deus. A adoração é servir, serviço. Você adora a Deus, mas você não serve a Deus. Você não está no serviço do Senhor. Você adora a Deus, mas você foge de Deus. Você desobedece a palavra. Como que você adora a Deus? Jonas está dizendo aqui: eu adoro a Deus. Eu frequento para sentar no dia de domingo. Eu dou o dízimo. Eu dou uma oferta, eu estou lá. Eu sou lá, eu adoro Deus. A gente tem que começar a rever os nossos conceitos, as nossas atitudes. A gente tem que deixar de se enganar. O povo evangélico tem que deixar de se enganar. A começar de mim. A gente tem que parar com isso. De se enganar. Achando que a gente se esconde de Deus. Achando que Deus não está vendo. Aí Jesus diz: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque eles fogem de mim. Porque eles não dão ouvido para a minha palavra. Porque não existe comunhão entre eles. Porque não existe amor entre eles. Porque não existe perdão entre eles. Aí a gente vive de palavras. Mas Deus, Ele vem nos chacoalhar, fala assim: volta, meu filho, volta a ouvir minha voz. Aí versículo 10, 11 e 12. Em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez, cara. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que nós devemos fazer? Versículo 12. E Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar, que ele ficará calmo, porque eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Aí bonito. Homem, eu errei. Não é o pastor, não é a igreja, não é o ministério de louvor. A igreja é fraca, o ministério de louvor é fraco, o pastor, eu sou pecador, eu sou carnal. A gente tem que começar a assumir os nossos erros, as nossas responsabilidades. Eu não tenho buscado, eu não tenho orado, eu tenho me afastado, eu tenho virado as costas para Deus. Ele reconheceu que o problema era ele. E o que ele não fez por Nínive, ele teve que fazer para os marinheiros: me joga no mar.
não quis clamar, não quis ir pregar para uma nação ímpia, idólatra, uma nação violenta. Mas agora você não quis, o que ele não fez por Nínive, ele teve que fazer para os marinheiros. Ele teve que dar a sua vida. E Jesus deu a sua vida por nós, por mim, por você. Porque nós fugimos de Deus, nós viramos as costas para Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós abandonamos a Deus. Mas Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus deu a sua vida por nós que desobedecemos, e a ira de Deus foi aplacada pelo sangue de Jesus. Nós somos esse Jonas que tem dificuldade de viver o Evangelho. Nós somos esse homem. Versículo 14, 15 e 16. 13, 14, 15, 16, para a gente terminar. E em vez de fazerem isso, em vez de jogarem Jonas no mar, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, usando força do braço. Você não vai lugar nenhum com a força do seu braço. Não adianta. Você pode remar, quando é Deus que mandou o vento, irmão, quando é Deus trabalhando na sua vida, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, não vai adiantar para nada. E aí o marinheiro começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto, assim, olha só, os marinheiros oraram bem alto: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida desse homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar acalmou. Os marinheiros clamaram vários deuses, começa com vários deuses, mas agora ele está clamando o Deus verdadeiro, o único Deus, agora está reinando ali. Eles oram a Deus. Deus vai trabalhando na nossa vida para a gente se prostrar, irmão, para você ver que Ele é Deus. Vai trabalhando para você ver que Ele é o único Deus, e fora dele não há outro Deus. Começaram com vários deuses, terminaram com um só, o Deus verdadeiro. E aí eles jogam Jonas no mar, e aí o mar se acalma. É o único Deus que vai responder você, que vai direcionar a nossa vida. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem seu socorro? É do Senhor. É Ele quem cuida de você, é Ele que trabalha na sua vida. E aí jogaram Jonas, e eles ficaram com tanto medo do Senhor, os marinheiros, que ofereceram a Deus sacrifícios e fizeram promessas. Olha só. E o Senhor ordenou, o versículo que nós lemos na abertura do culto: e o Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas. Aí o Senhor vai tratar com ele. O Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas. Ah, irmão, não acredito nessa história. É historinha de criança, é historinha de Bíblia dominical para ensinar sobre a desobediência. Jesus vai usar Jonas lá no Novo Testamento em Mateus, porque eles pedem um sinal. Que sinal que você faz? E ele fala: eu vou dar para vocês, nação incrédula, eu vou dar para vocês o sinal de Jonas, que ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe, e depois de 3 dias ele foi vomitado, e ao 3º dia Jesus ressuscitou. Mas Deus é o Deus que controla todas as coisas e tem um poder sobre todas as coisas.
sobre a tempestade, sobre o mar, sobre a terra, sobre a água, sobre os peixes, sobre tudo, porque Ele criou todas as coisas. E aí Ele permitiu que esse grande peixe engolisse Jonas. Soberania de Deus. Não espera a circunstância começar a te engolir não, para você começar a clamar. Aí no capítulo 2 ele começa a clamar, dentro lá do... Não faça desse momento simplesmente um momento que você está precisando para clamar a Deus, não. A gente clamou, a gente cantou, melhor dizendo, o terceiro louvor, leva-me mais fundo, leva-me mais perto. O louvor fala sobre um lugar secreto, de nós construirmos um lugar secreto no Senhor. E não ser levado por uma circunstância quando a gente ora porque a gente precisa. A gente ora, a gente busca porque a gente necessita da presença de Deus. A gente cria esse altar de adoração, esse lugar secreto na presença do Senhor. E não é porque a gente está necessitando. Então não espere a situação ficar difícil para você buscar Deus. Mas muitas coisas você vai ter que passar para você ser forjado, para você se voltar a Deus, para você se arrepender. Irmão, quer algo mais pedagógico que está acontecendo no mundo? Essa pandemia? Começa a ler o mundo, irmão. Olha a pandemia. Distanciamento social, mas às vezes você já estava afastado faz tempo. Estava longe faz tempo, não precisou de distanciamento social não. Para você se afastar, você está afastado faz tempo. Olha a pandemia, agora é distanciamento, máscara, todo mundo de máscara. A gente tem que tirar as máscaras, não essa que nos protege, que é sanitário, algo sanitário. Mas a gente tem que tirar as máscaras. Deixar de ser cara de pau. Deixar de achar que a gente engana Deus. Aí vem a pandemia. A malícia chega a Deus. A corrupção chega a Deus. O mundo corrompido. As leis, nada funciona. É um caos instalado. Está chegando até Deus. Aí vem pandemia. Vem pandemia, ai, mas é uma pandemia. E aí todo mundo fica, toma vacina, é bom tomar vacina. Mas todo mundo coloca a esperança numa vacina. A nossa esperança é Cristo. Ai, a gente está orando para a igreja voltar. Não, não vai voltar, a igreja tem que prosseguir. A igreja tem que marchar. Não é para voltar ao normal não. É para se cumprir, tem que se cumprir, tem que piorar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aí? É o mundo, a malícia chega a Deus, vem uma pandemia, é pedagógica, é para chacoalhar. E aí muitos fugindo de Deus, se afastando de Deus, distante de Deus. E o forte vento está batendo no nosso navio e a gente está dormindo. A gente está se calando. E a corrupção invadindo. Cadê os homens e as mulheres de bem que temem a Deus para fazer diferença? E a gente está se calando. E vem o vento e a gente dormindo no porão, está lá. E muitos clamando seus deuses, declarando seus deuses, fazendo passeada para os seus deuses, pulando para os seus deuses, e a gente dormindo com um Deus verdadeiro que responde. Jesus está às portas, e Ele está nos encontrando nessa noite. Você que está fugindo dele, Ele está te encontrando nessa noite, está chacoalhando. Ele está te encontrando nessa noite. Ele está me encontrando nessa noite também. Ele está me encontrando, porque eu estou sentindo Ele me encontrar, me ferver, me borbulhar por dentro. Porque Ele está me encontrando. Ele está te encontrando. E quando Ele vem encontrar é porque Ele está dando oportunidade de arrependimento, oportunidade de mudança, oportunidade de nós nos voltarmos para Ele, de cairmos de joelho.
Ele está nos encontrando. Ele está te encontrando. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, sinto sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Ele está nos encontrando essa noite, irmãos. Perdoa o meu Ele está nos encontrando essa noite, irmãos. A gente precisa mudar, irmãos. A igreja precisa mudar. As nossas atitudes precisam mudar. A gente tem que parar de brincar. Mas não abaste levar isso a sério. presença. Seus frutos me fazem viver. Olha para o tempo. Olha para o mundo. Olha para o tempo, olha o vento. Olha o vento batendo no navio. Está quase despedaçando tudo. Consolador, Senhor, não em nome de sai Jesus, Pai, daqui. que o Senhor possa estar nos fortalecendo na Tua presença, na força do Teu poder. Que o Senhor possa estar nos ajudando a Tua igreja a ser fortalecido no Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos prostrar diante da Tua presença, cairmos de joelho diante do Senhor, porque nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos da Tua restauração, nós precisamos da Tua visitação, nós precisamos que o Senhor aviva a Tua obra nas nossas vidas, para que a Tua igreja continue marchando, para que a Tua igreja continue orando, para que a Tua igreja continue buscando a Tua presença, Deus. Nós precisamos de Ti, do Teu perdão. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não abaste tua presença. Teus frutos me fazem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na hora que eu estava preparando essa palavra, aí sentei com a Bíblia, com o caderninho, anotando. Eu falei, amor, você não sabe o que está vindo aqui. Aí ela dava risada, falou assim, amor, não vai estender o culto, hein? Eu falei, amor, tem coisas muito profundas aqui, saltando aqui. Desperta, irmão. Desperta, igreja. A gente tem que continuar marchando. A gente tem que continuar se fortalecendo. O gravetinho que sai do braseiro, ele se apaga. Ele se afasta. Fica cego, insensível. Essa palavra eu deixo para o teu coração, porque o vento está batendo no barco, o vento está soprando.
E Jesus está voltando. E Jesus está voltando. Ah, mas é da época da minha avó que fala que Jesus está voltando. Se Ele não vem, você vai. E você precisa estar no Senhor. Amém? Mão direita para o alto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja. E você concorda comigo dizendo amém. O culto está encerrado. Vai com Deus em nome de Jesus.